Seja bem-vindo ao Despertar. Meu nome é Paulo Roberto e o tema de hoje é As Duas Cidades. Vinha comigo a palavra de Deus. Em Apocalipse, capítulo 18, do versículo 4 ao 5, diz assim: Então ouvi outra voz do céu que dizia: Saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Biblicamente, existem duas cidades. A Nova Jerusalém, que é do povo de Deus, e da Babilônia, que não pertence ao povo de Deus. E Deus, neste capítulo, ele fala o quê? Para nós, o seu povo, que nós viemos sair da onde? Da Babilônia. Que nós viemos abandoná-la. Que nós viemos deixar as suas práticas. Que nós viemos deixar o modo, o estilo de vida. Para que nós viemos ser o quê? Um povo dele, um povo escolhido. E ele veio o quê? Nos chamar. Para que nós viemos sair desta cidade. Deus tem um propósito para o seu povo. Deus tem um propósito para o seu remido. E Deus não quer que eu e você vivemos no lamaçal do pecado. Que eu e você vivemos que na prática da injustiça, na prática da infidelidade para com a sua palavra. Que nós viemos o quê? Temê-lo. Que nós viemos reverenciá-lo e ter ele como nosso Deus e nosso Senhor. E onde que é apresentado essa cidade? Desde o início, em Gênesis, ela já está ali presente. A Babilônia é esta cidade que não pertence ao povo de Deus. Ela é relatada na Bíblia. Está escrito em Gênesis, capítulo 10, do versículo 8 ao 10, assim. E Cush gerou Nirote. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que diz, como Nirote, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Iraque, Acabe e Calné na terra de Sinar. Aqui a palavra diz de um homem poderoso, um homem forte, né? Destemido. E a Bíblia relata que este homem era quem? Nirode. E qual é o significado deste nome? Ele significa, nós nos rebelaremos. Este homem, ele se rebelou juntamente com aquele povo. Contra quem ele se rebelou? Contra a palavra de Deus. Ele se levantou contra a palavra de Deus, contra o mandamento de Deus. Querendo ser o quê? Maior, ser exaltado, ser sublime, né? Entre os homens, ser independente, dizer que não depende de Deus, que o homem por si só, ele o quê? Consegue reinar. Ele tem o quê? Consegue viver, ter a sua dependência, não depender e dizer que não existe Deus. Nirode foi o quê? Um homem, um forte, um homem poderoso, caçador. A palavra de Deus diz que o homem não pode receber coisa alguma se do céu lhe foi dado. Os seus dons e os seus talentos foram dados por quem? Por Deus, que é o Criador de todas as coisas. Mas muitas vezes nós usamos esse talento para o mal. Assim foi Nirode. Nirode significa, nós nos rebelaremos. E a palavra de Deus diz que ele era poderoso caçador diante da face do Senhor. O que significa esse ser um grande caçador diante da face do Senhor? Não significa que ele agradava a Deus. Esse ser grande diante do Senhor não quer dizer que ele agradava a Deus, que ele era temente a Deus. Mas ao contrário. E que ele o quê? Era o oposto. Que ele procurava ser oposto. Ele queria se afastar dos princípios da palavra de Deus. Ele queria o quê? Ser independente. Ele queria ser o próprio Deus. Ser reconhecido, poderoso. A palavra de Deus fala, uns confiam em homens. Mas nós paramos o quê? Menção do Senhor. Que a nossa confiança, ela vem estar em Deus. Nirode não. A confiança dele estava o quê? Na sua força. Um homem. Nos seus braços. Que a nossa confiança
nem está em Deus. E a palavra de Deus diz o quê? Que o princípio do seu reino originou em Babel. E qual é essa Babel? É o quê? É a Babilônia. Né? É a Babilônia. Ele edificou essa cidade que se chama Babilônia. Essa Babilônia, ela significa confusão. Hoje o mundo, por não ter Deus, não temer a Deus, anda nessa confusão, né? Filho contra pai, pai contra filho, sogra contra nora, falta de amor, falta de empatia. O homem tentando ser o centro do universo, centro do mundo, dizendo que não há Deus. E o que era a Babilônia? A Babilônia, ela representa aquele povo opressor. É aquele povo que levou o povo de Deus cativo para a Babilônia para ser escravo, para servir os seus deuses, servir as suas práticas. A Babilônia quer nos sacrificar, impor o quê? O seu estilo de vida. Impor que nada importa, que não devemos temer a Deus, não ter respeito para com a tua palavra. Impor a sua cultura. Babilônia leva o povo de Deus cativo para impor a sua cultura, para transformar o quê? A identidade do povo. E a Babilônia de hoje é aquela o quê? Quer impor isso para mim e para você. Mudar a nossa identidade. Que a nossa identidade, ela é o quê? Ela está em Deus. Porque Deus nos fez o quê? A sua imagem e semelhança. Em Apocalipse 21, do 12 ao 3, aqui vai ser representado o quê? Uma outra cidade. Qual é essa cidade? A cidade do povo de Deus. A cidade do Deus vivo. A quem o quê? Aquele que nos remiu. Aquele que é o nosso resgatador. Aquele que a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus tem um propósito para mim e para você, para que nós venhamos viver eternamente juntamente com Ele, por intermédio do teu Santo Filho. Aquele que crê, crê que no seu Evangelho, crê na sua palavra, crê no seu mandamento e crê na obra redentora do seu Filho. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E ele disse, eu vou para o meu Pai, né? Preparar-vos um lugar. Deus tem preparado essa morada. Deus tem preparado este lugar. E qual é este lugar? É o quê? A cidade do povo de Deus. Em Apocalipse 21, do versículo 2 ao 3, diz assim: E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada e vestida como uma noiva que vai encontrar com seu noivo. E ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles e eles serão os povos dele. E o próprio Deus estará com ele e ele será o seu Deus. Deus tem uma morada, Deus tem um lugar para o seu povo e Ele quer ser o nosso Deus. E que nós vamos ser o quê? Fazer parte desse povo. E Ele está fazendo o quê? Esse clamor, essa chamada, para que nós venhamos abandonar a Babilônia, para que nós venhamos habitar na sua santa cidade. A palavra de Deus diz, aquele que tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja. Que eu e você venhamos estar atentos a esta chamada. Que nós venhamos estar atentos para ouvir a voz do nosso Senhor. E quando vós ouvires a voz, não endureceis o vosso serviço. Que nós não venhamos endurecer o nosso coração. Que nós não venhamos desobedecer o seu chamado. Que nós venhamos o quê? Querer fazer morada. Que nós vamos querer fazer parte desse povo, que nós vamos querer habitar nessa cidade. Jerusalém é a cidade onde Deus morará
com seu povo. E o significado de Jerusalém é cidade de paz. Deus tem uma paz. A palavra de Deus diz, ainda há um repouso, há um descanso para o povo de Deus. Tem algo para nós. Tem uma pátria celestial, incorruptível, né? Deus quer que eu e você venhamos fazer parte deste povo. Em Hebreus capítulo 7, versículo 17, fala assim: porque as escrituras sagradas dizem, você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Melquisedeque, ele representa a Cristo, que é um rei de justiça, um rei de paz. Que este Melquisedeque representa a Cristo, uma figura de Cristo. Que ele vinha ser o nosso rei, que ele vinha ser o nosso sacerdote, que intercede por mim e por você. E quem era Melquisedeque? Melquisedeque quer dizer, primeiramente, rei de justiça. E porque ele era rei de Salém. E seu nome também quer dizer rei da paz. Melquisedeque, ele habitava na cidade de Salém. Por isso que diz rei de Salém. E Salém é o quê? É Jerusalém. Representa a cidade de Deus. E Melquisedeque, ele reinava em Salém, em Jerusalém. E o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua vinda, ele reinará em quem? Na nova cidade, a nova Jerusalém celestial. Ele vai reinar com seu povo, assim como Salém. E quem era Salém? A palavra diz que quando Abraão veio da matança dos 10 reis, ele se apresentou diante de quem? De Melquisedeque, rei de Salém. E ele o quê? Devolveu o dízimo de tudo para Salém. E a palavra de Deus diz, sem tradição alguma, o menor, ele é abençoado pelo maior. E o Melquisedeque, ele abençoa Abraão. Que Cristo, ele venha ser esse nosso rei de paz. E que nós venhamos depositar tudo que nós temos diante dele. A nossa vida. E como será nessa cidade de Salém? Como será nessa nova terra, nessa nova Jerusalém? A palavra de Deus diz que nessa nova terra não haverá o quê? Pois na nova Jerusalém, Deus o quê? Ele enxugará os nossos olhos, todas as nossas lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor. E as coisas velhas se passaram. Deus tem a vida eterna em Cristo Jesus, para que eu e você venhamos desfrutar em Cristo Jesus. Que eu e você venhamos fazer parte desse povo, que nós venhamos fazer morada nessa cidade. A nova Jerusalém celestial que vem da parte de Deus. E como ele faz esse chamado, sai dela, vós povo meu, da Babilônia. Que nós viemos sair desta cidade, que nós viemos abandonar as práticas pecaminosas e que nós viemos reconhecer a Jesus como nosso Senhor e Salvador, para que através dele, eu e você, viemos habitar nessa cidade celestial. E ele irá reinar sobre nós, e eu e você seremos o seu povo. Sai daí, povo meu, que nós viemos ouvir essa voz e que nós viemos sair desta cidade, da Babilônia, para fazer morada eterna com Cristo, na nova Jerusalém celestial que vem da parte de Deus. Eu quero orar por você, que neste momento, que por algum motivo abandonou a fé, que se desviou. E quero orar por você também que nunca aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. Feche os teus olhos. Senhor, eu lhe agradeço, ó Deus, por esta oportunidade, por estas vidas, ó Deus. E que o Senhor é o nosso resgatador. Que neste momento o nome desta pessoa
ela venha estar escrito no livro da vida. E que o Senhor venha perdoar os pecados dela, esses pecados que elas estão confessando. E que o Senhor venha recebê-la, Deus. E que neste momento venha haver festa no céu por este pecador que se arrepende. E que o teu Santo Espírito venha nos conduzir e venha nos instruir em nossos caminhos. E venha fazer morada perpétua. Em nome de Jesus. E ó Deus, que esta vida, eu não sei o que ela está passando, seja enfermidade, falta de emprego, desavença na família, dor, que o Senhor venha fazer visitar e que o Senhor venha operar, ó Deus, um milagre, uma cura, e que eles venham saber que isto provém do Senhor, em nome de Jesus.